Desejo cumprimentar a todos na paz do Senhor. Quero trazer uma breve palavra aqui que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 24. Eu vou estar lendo aqui os versos 13 e 14, que diz assim, ó. Aliás, 12, 13 e 14, que diz assim, ó. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Amém por essa palavra? Essa palavra aqui, amados, o Senhor, Ele está explicando ali um sermão profético, dizendo que é o princípio das dores, onde Ele está explicando para os discípulos o que haveria de vir, né? O que ia acontecer até que se cumprisse, que começasse ali os sinais para que fosse a vinda de Jesus, a própria vinda dele, né? E no começo do texto, fala que os discípulos, saindo do templo, eles se aproximaram de Jesus e mostraram uma estrutura que tinha ali no templo, bem grande. E Jesus responde para eles assim, ó, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Aí depois eles estavam afastados já ali no Monte das Oliveiras e os discípulos vieram e falaram, mestre, quando é que serão que essas coisas, né, e sinais haverá de vir ao fim do mundo? E os discípulos questionando para ele, quando é que tudo isso vai acontecer, né? E o Senhor continua dizendo ali para eles, ó, acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo que sou eu o Cristo, e enganarão a muitos. Aí ele fala, ó, presta atenção, vai ter, quando ouvires de guerras e rumores de guerra, olhai e não vos assustei, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, haverá peste, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e serão odiados em todas as gentes por causa do meu nome. Neste tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros. E a uns e aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. É uma palavra bem profunda, bem profética, né, para os nossos tempos. Nós sabemos que nós estamos vivendo aí momentos em que a natureza geme, a natureza nos fala, né, a cada dia. E os acontecimentos, né, nós temos visto aí guerras, rumores de guerras, fome, peste, terremotos. Estamos vendo já notícias aí de pessoas que estão sendo assassinadas por causa do evangelho em outros países. Estamos vendo muitos escândalos. O Senhor está falando aqui de escândalo nessa palavra. Está falando de traição. Está falando de pessoas que vão se corromper por pouca coisas, né? Não vão se valorizar, vão fazer questão de estar aborrecendo o outro. E ele vai falar que vai surgir muitos falsos profetas, muitas pessoas aí pregando vitória, falando só que Deus é amor, só falando das bênçãos, só falando da prosperidade, né? E o Senhor, em nenhum momento no evangelho dele, ele fala que ele veio para outra coisa que não seja para a salvação e para consertar o que está errado. Ou seja, para estar com Jesus tem que se arrepender. Né? Tem que mostrar que houve ali um arrependimento no interior, não é exterior, não tem nada a ver com casca, é sentimento. E não adianta a gente querer falar com a boca sendo que o coração está corrompido, porque Deus conhece, Deus sabe. Então, a maior maneira,
Ou vamos dizer assim, você quer mover a mão de Deus sobre a tua vida? Seja sincero com Ele. Expresse o que de fato está no teu coração. Fale com Jesus a respeito daquilo que realmente você queira, né? Não podemos ali falar uma coisa e sentir outra, porque Deus sabe de todas as coisas. Ele é poderoso, né? A palavra vai dizer que Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Então, Ele sabe de todas as coisas, onisciente, onipotente e onipresente. Então, Ele sabe. Não adianta querer enganar Deus, Ele sabe de todas as coisas. E quando Ele chega nessa parte aqui, ó, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. Como nós estamos vendo, né? Muitas pessoas sem sentimentos, sem amor ao próximo, tendo condição de realizar, de fazer, mas não faz, porque se esfriou. Esfriou ali a vontade de estar na igreja, esfriou a vontade de acolher, abraçar, de fazer algo realmente que está dentro dos princípios das coisas do Senhor, da lei do Senhor. E isso é consequência do pecado no mundo, né? O que é uma iniquidade? É o pecado, é a corrupção, é o engano, é a mentira, é a falsidade, é as coisas que tomaram conta do coração do homem, que faz com que o homem fique longe da presença do Senhor. Aí é onde entra a grande possibilidade dele ser enganado, de chegar qualquer um falando de Jesus, ou até mesmo dizendo que é Jesus, eles vão acreditar, porque eles estão vedados, eles estão cegos, porque é esse o poder que o pecado tem na nossa vida, quando nós estamos atrelados ao pecado ou às coisas erradas. Mas aí ele comenta, ó, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, o que o Senhor está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, ó, quem se aproximar de mim vai ser rico? Não. Quem se aproximar de mim vai ter muitas empresas? Não. Quem vai se aproximar de mim vai ser o homem mais próximo, mais feliz da terra? Não. Jesus, ele completa aqui a frase dizendo, mas aquele que perseverar. Então, Jesus, nenhuma maneira, ele veio dizer que no mundo é fácil as coisas. Para ele não foi. Jesus nasceu numa manjedoura, andou a pé, sendo ele o homem, o dono do ouro e o dono da prata, andou no sol quente, conviveu com os pobres, conviveu ali com os malfeitores, conviveu ali com as prostitutas, fez questão de andar no meio dos leprosos, impôs a mão, tocou. Jesus entrou em lugares que o homem natural por si só jamais entraria, porque ele veio para pregar a salvação. E a salvação era para um povo já escolhido, um povo que Deus separou. Mas esse povo estava corrompido e o coração deles estava duro, eles não aceitaram Jesus, porque eles esperavam Jesus revestido de ouro, sentado no trono com uma coroa, bonito, bem vestido. E Jesus não fez questão de se aparecer assim. Por quê? Porque lá no reino dos céus não entra quem tem aparência. Não entra quem aparece com crente, não entra quem parece que é bonzinho. Não entra quem tem um sorriso maravilhoso. Lá no céu só entra quem é santo, quem é separado, quem vive uma vida e uma conduta reta diante de Deus. E é difícil hoje as pessoas se separarem, porque no mundo o que manda é a corrupção. Quem engana mais, quem prospera mais no engano, quem se dá melhor nas custas do outro. E tudo isso o Senhor está dizendo para nós, não é assim, lá no meu reino é diferente. Lá só tem um que manda, só um que é por cabeça, e o restante são servos, são escolhidos meus, que eu fiz questão de colocar numa morada para descansar eternamente comigo no meu lar. E não se engane, meu amado, minha amada. Se pregarem para você um evangelho onde só prega prosperidade, onde só fala de coisas boas, tome cuidado. Peça sabedoria a Deus, peça direção ao Espírito Santo de Deus e peça para Ele te encaminhar para o caminho certo. É a igreja que salva? Não. O que salva é você se posicionar diante de Deus e dizer, Senhor, eu quero estar fazendo a coisa certa, porque no dia que a trombeta tocar, eu quero ouvir, quero subir. Por que quero ouvir e quero subir? Porque só vai ouvir aqueles que estão selados no Espírito Santo de Deus. Então nós temos que ficar atentos, porque muitos que se dizem ser não vão ouvir, porque estão vivendo vida de aparência, vida de pecado, vida de mentira, vida de engano. E o Senhor não compactua com isso.
Deus não está do lado de pessoas que têm a aparência de santo, que têm a aparência de ser certo, a aparência de ser justo. Deus tem o poder de olhar o que nós temos dentro do coração. Amém, amados? Então vamos nos consertar. O Senhor hoje está nos dando uma oportunidade hoje através dessa palavra. O que você quer dizer hoje, irmã Inês, com essa palavra? Eu estou dizendo que Jesus está voltando, está a portas. A trombeta vai tocar, aleluia, vai tocar. E se você não ouvir, você vai ficar. Como assim? Agora você está julgando, você está condenando? Não. Se vocês forem para a palavra, para o evangelho, vocês vão ver. Jesus vai dizer que vai ser no abrir e no fechar dos olhos. E o povo vai ser assim, ó, vai ser tirado da terra. Isso é bíblico, isso não é coisa de crente, não é invenção, está na Bíblia. Quem lê a palavra não vai ficar enganado. Então, o meu convite, amados, é aceitem Jesus como Senhor e Salvador. Não fique engolindo tudo que vocês ouvem por aí. Confira. Mesmo os meus vídeos que vocês ouvem, vocês que gostam de ouvir minhas palavras, pegue o texto que eu estou falando. Veja se eu não estou falando heresia. Todas as pessoas que pregam, nós temos que averiguar. Nós temos que ir atrás. O Senhor diz que nós pecamos porque nós não conhecemos as Escrituras, nem o poder de Deus. Então o Senhor hoje está nos fazendo um convite, venha para a minha presença, mas conheça a minha palavra, conheça os meus estatutos, veja o que vai fazer vocês subir para o céu, o que vai fazer vocês entrarem nas bodas, entrarem lá para poder cear junto com o Cordeiro, porque haverá uma grande mesa, está na palavra do Senhor, onde o próprio Jesus vai nos servir. Amados, nós temos que ansiar por isso, nós temos que desejar, começar a imaginar como será o dia em que nós vamos ouvir a trombeta e nós vamos ser retirados desse lugar de tormento, desse lugar de tristeza. A Bíblia diz que lá não tem choro, não tem sofrimento, não tem doença, não tem nada. É só aleluia e glória a Deus. É só prazer. O prazer de estar na presença e ver a face do nosso Deus. Amados. E aí ele termina dizendo assim, ó. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes. E então virá o fim. Amém? Não se engane. Jesus pede para a gente carregar a cruz. Jesus diz que no mundo teremos aflições, mas que Ele quer coragem porque eu venci. Então Ele está dizendo para nós, se você estiver comigo e eu estiver contigo, nós vamos subir no dia que a trombeta tocar. Amém, amados? Fiquem com essa palavra e que Deus abençoe vocês grandemente. Não se esqueçam de curtir, comentar, se inscrever no meu canal, compartilha. Irmãos, é muito importante você curtir, porque daí o próprio YouTube vai divulgar a palavra de Deus. Amém?